Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim compartilhar com vocês a toalha que eu estou pintando. São rosinhas amarelas com violetas, bem singelas. E aí eu trouxe algumas dicas para compartilhar, alguns acabamentos nesta quinta de flores. Então nós vamos fazer o acabamento da rosinha amarela, as violetas, e vamos ver o que mais a gente pode fazer. Aqui eu virei do outro lado, porque essa daqui tá sem acabamento. Essa aqui já está quase pronta. Então nós vamos fazer essa. Eu vou ajeitar de novo aqui na tábua, porque eu queria mostrar os dois lados. E terão mais duas pontas para ser pintadas, que vai ser violetas com botões. Mas eu quero mostrar o processo para vocês. Então, como vocês sabem, aqui eu faço a rosa em várias etapas de uma forma um pouquinho diferente da que eu vejo as pessoas fazendo por aí. Não é melhor, mas é assim o jeito que eu encontrei de dar essa aparência porcelanizada, bem no estilo porcelana sobre tecidos. Aqui eu tenho uma revista da Esther Batista. Para quem pergunta os nomes, vou mostrar aqui a capa. Essa é Rosas e Companhia. E eu precisava de um modelinho que tivesse... A cliente pediu rosas amarelas. Poderia ser com violetas, com miosotes, alguma coisa que tivesse de complemento. E nessa daqui tem os pratos, né? Essa com violetas e essa com miosotes. E ainda tem esses raminhos pra gente fazer complementos. Então eu gosto dessas revistas por causa disso, porque elas têm... Eu levo as ideias que eu vejo para além disso daqui. Então não é só uma cópia, uma forma de copiar o que eu tô vendo aqui, mas de passar pro tecido aquilo que... Vou mostrar bem de pertinho, olha. Alguma coisa diferenciada, mais delicada. Porque na porcelana tem toda uma técnica, e no tecido também. Então, aqui, na pintura porcelanizada que eu faço, que eu desenvolvi, que não é uma coisa minha, mas que já existe, só que eu adaptei a uma nova forma de pintar, as rosas, para saírem delicadas, elas são feitas de camadas, várias camadas de tinta. Então a gente percebe que em alguns lugares está bem transparente, que na verdade é a leveza da pintura, né? Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, porque aqui é uma sala de aula, então aqui a gente está não só aprendendo a pintar, mas aprendendo o conhecimento. Antigamente a gente fazia uma pintura dura, olha, de tanta tinta. Do outro lado fica algumas manchas, porque eu uso água, mas não é aquela coisa dura. Minha tábua tá muito linda. Bem pouca cola, não uso muita cola, então isso também favorece. Então é aquela... Tem leveza, tem a aspereza do tecido, mas é do próprio tecido. Esse é um tecido que tem 40% de poliéster na sua composição. São toalhas, não sei se Diller ou Dollar, não sei como é que fala. Cada um fala de um jeito. E
ela não é muito ruim de pintar, o fundo correu facilmente de fazer. Mas eu percebi que na hora de preencher, que nem o lápis, olha aqui, ficou parecendo bastante, o que não acontece muito na sacaria. Mas eu quis trazer essas ideias para vocês. Então essa técnica permite que a gente não fique tão duro. Agora aqui com o amarelo eu vou reavivar alguns pontos que eu acho que está precisando de mais tinta. Porque senão na hora de lavar isso vai ficar, talvez saia um pouco, né? Então, olha, sem estragar o que eu já fiz, eu venho preenchendo um pouco mais. E esse pincel é aquele meu pincel abertão, que eu não largo dele. Aqui eu fiz toda o preenchimento com amarelo ouro e amarelo limão. Esse aqui tá um pouco diluído com branco. E na profundidade eu coloquei o ciano natural, que ele tá bem escuro, olha. Não sei se porque esse é novo, eu achei esse daqui mais escuro do que o outro que eu tava usando. Essa rosinha na pintura ali da porcelana, ela tem vários toques em branco. Coisa que eu quase não faço quando eu vou pintar rosas amarelas. Eu ponho bem pouco branco. Mas na porcelana a gente não tem branco, né? Eles tiram a tinta para dar os toques de luz mais intensa. No caso do tecido, você precisa colocar o branco. Então, essa rosinha amarela aqui vai ter um pouquinho mais de branco do que aquele que eu tô acostumado a não pôr nada de branco. Eu uso marfim. Mas dessa vez eu vou usar o branco, então tá aqui. Então, tudo isso é aprendizado, tudo isso é conhecimento. Não basta só pegar as tintas, achar um risco e pintar. Nós precisamos saber o que estamos fazendo. E isso para quem quer se dedicar, para quem quer levar a pintura como um trabalho algo mais sério. Então agora aqui eu vou fazer também um pouco de... Olha como que esse ciano natural tá bem mais escuro. Eu achei ele mais escuro, né? Um pouco de profundidade. Meu pincel é chato. Cerdas curtas. Então eu achei que o lápis ficou muito aparente nesse tecido. Então, depois de toda aquela parte de preenchimento, eu venho trabalhando refazendo algumas coisas que eu já tinha feito antes, que na hora de preencher, sempre se desfaz um pouco. Essa parte agora é mais delicada, é parte de acabamento. Então, a gente precisa ter mais paciência. Mas também é uma parte, assim, que eu gosto muito, que é o acabamento. Então, agora, sem ser muito branco totalmente, quase um marfim, olha, eu venho fazendo alguns cortes.
Aqui tem uma tinta grudada. Tem esse também, quando a tinta tá muito grossa, ela cria camadas plásticas. E eu não gosto. Então talvez por eu não gostar, que eu fui fazendo camadas para trazer a leveza da pintura porcelanizada. Hoje as maritacas estão bem aceleradas aqui. Choveu bastante, então elas estão felizes. Então aí no fundo vocês vão ouvir um barulho. Elas estão gritando. Então aqui, olha, eu venho de fora para dentro, fazendo pinceladas suaves e delicadas, sem ficar vai e volta, vai e volta. Só coloca e deixa. Vários cortes finos, às vezes mais reto, outras vezes não tão reto, sempre para dar movimento. Tudo termina aqui nesse centro, como eu sempre falo para vocês. Aí a gente vira, o pincel tá assim, vira pra cá. Então, naquela primeira passada de pincel, a gente dá uma leve umedecida naquela pintura de baixo, que já estava seco, e vem fazendo novamente. Então, quanto mais pétalas, mais recortes, mais bonita ela fica. Agora eu tive uma encomenda de rosas rosadas e rosas lilás. Queria ter gravado a de rosa lilás, mas não consegui. É tantas rosas. Como eu tava falando pra vocês, é tantas rosas. A cachorrinha começou a latir. Aí eu pausei aqui. Que às vezes a gente quer compartilhar tudo e não dá. Aí eu tiro fotos e mostro, posto no Instagram. Aí quem me segue no Instagram consegue ver. Se você não me segue, sempre tem o link das redes sociais. Tenho postado mais no Instagram do que no Face. Agora eu descobri que o Instagram tem compartilhado na minha página no Facebook alguns reels que eu faço, ou vídeos, sei lá. Sem querer descobrir como que fazia um rio. Não rio de águas, viu, gente? Rios. Eu não sei o que significa, é uma palavra em inglês. Mas no Instagram tem isso. E aí fica lá na minha página. Eu vi alguns comentários outro dia, eu falei, de onde será que tá vindo esses comentários? Tem uns gruminhos de tinta. Então assim a gente vai preenchendo um pouquinho mais de claridade. Um branco.
E ela é mais amarela mesmo, não tem outros tons. Mais queimado junto. Só vou colocar um pouquinho de púrpura com siena natural para dar um leve realce aqui no miolo, uma profundidade um pouco mais intensa. Aqui coloquei um pouquinho de azul com púrpura, mais violeta. E aí ele dá um leve tom de sépia, um queimado nesse miolo. As violetas já tem o fundo feito. Eu só retirei algumas desse fundo. Pincel chato, cerdas curtas. Esse não tem número, mas deve ser um 6 ou um 4. Aí eu venho fazendo pétalas longas, alongadas. Uma pétala mais redonda e 4 compridinhas. E faço algumas batidinhas soltas. Então assim fiz todas essas. Se precisar a gente dá uma ajeitada em algumas pétalas que ficaram mais tortinhas. Só puxa como se fossem pequenos rabichos. Eu invento umas palavras meio uma pra lá, uma pra cá. São 5 pétalas. Essa violetinha aqui. A violeta dobrada, ela é um pouquinho diferente, mais arredondada. Aí eu faço com o filete, eu venho colocando um pouco de luz. Bem próximo desse miolinho dela aqui. É como se fosse uma pequena orquídea, eu acho. Ou aquela dobrinha do amor perfeito. Então as flores, elas se complementam. E com o pincel filete também a gente pode fazer uma pontinha. E assim a gente vai fazendo isso em todas. Aí eu coloco um miolinho púrpura. Em vários pontos, alguns por baixo, outros só para simbolizar onde está a florzinha.
Aí depois venho com o amarelinho. E é o complemento desse miolinho. E assim nascem as violetas. Nada muito certinho. Já fiz os galhos. E esse lado do arranjo tá pronto. Se precisar, eu venho dando alguns toques na rosinha amarela. Mas sem muito branco. Então, pessoal, aqui eu já preenchi o fundo, as folhinhas. E vim só para dar acabamento aqui com vocês. Vou fazer mais alguns galinhos soltos, sempre dando movimento. Nós já temos violetas feitas aí no canal, com todos os detalhes. Quem tiver interesse, procure aí. As violetas, no caso aqui, foi só um complemento para as rosas. Aqui eu fiz 2 botões amarelos para fazer parte do conjunto. Como eu estava falando das violetas, então eu resolvi voltar um pouquinho nelas. Que são pequenas dobras nesse miolo maior, essa pétala maior. Vou colocar um pouquinho mais de branco. Como se ele juntasse. Esse miolinho é como se ele juntasse a florzinha. E a gente nunca faz nada reto, sempre com movimento. Deixa algumas mais definidas, outras menos. E assim. Nas folhas eu usei amarelo, o amarelo ouro que estava aqui, com um pouquinho de azul. Aí ficou esse verde seco, que é esse verde aqui. E aqui é sépia puro. Vou colocar um miolinho em púrpura. E aí eu coloco vários, também por baixo, em algumas que estão, para simbolizar que tem algumas embaixo. Pintura é imaginação. E eu venho com amarelinho. Isso aqui também às vezes seca. E fica algumas mais destacadas. E aquelas que ficam mais destacadas eu dou mais uma realçada. Que nem essa daqui, ó. Ficou, sumiu praticamente. Aí eu venho e faço, dou mais uma cor nela, ou coloco tinta mesmo.
E assim a gente vai seguindo a vida, fazendo as pinturas, os acabamentos, embalagens e vamos dando complemento ao nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Só dicas para compartilhar com vocês. Fiquem bem. Um excelente final de semana a todos. Uma feliz quinta de flores. Muito obrigada, gente. Um beijo grande em todos. Curta, comenta, compartilha e quem puder se inscreva no canal. Que nós aqui compartilhamos pintura porcelanizada. Beijo!